Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas perguntas que acompanham a humanidade desde sempre, sabe? E para nos guiar, a gente vai usar o mapa de um dos maiores pensadores da história, São Tomás de Aquino. A pergunta parece simples, mas olha, a resposta que ele dá é muito, muito reveladora. Pois é, essa é a grande questão, né? Todo mundo já passou por isso. Aquela briga interna entre o que a gente sabe que é o certo a fazer e o que a gente acaba fazendo de fato. É um verdadeiro quebra-cabeça da nossa própria natureza. E o legal de Tomás de Aquino é que ele não dá uma resposta pronta e fácil. Não. Ele nos entrega um guia bem detalhado para a gente conseguir navegar nesse território super complexo da ação humana. Então, bora seguir esse guia juntos. Ok, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender qual é o problema do pecado. Depois, vamos ver a definição exata de Tomás de Aquino. Em seguida, as causas. Por que a gente erra, afinal? Aí a gente entra na diferença entre pecado mortal e venial. E, por fim, o mais importante, o caminho da virtude, que é a solução para tudo isso. Então, vamos lá. Começando pelo começo. O problema do pecado. Pensa bem. Essa experiência de errar, de fazer algo sabendo que não devia, isso é universal. Não tem cultura, não tem época que escape dessa tensão. A pergunta que fica é: como é que um pensador, lá do século XIII, consegue analisar esse problema de um jeito que faz tanto sentido até hoje? E aqui está a primeira grande sacada de Tomás de Aquino. Para ele, o pecado não é só um lance religioso, uma questão de fé. É um problema filosófico, um problema da ação humana. Ele trata o pecado como um ato que pode ser analisado, sabe? Quase como um cientista. É uma abordagem bem racional, quase clínica, para um problema que é super pessoal. Ele tira o erro daquele campo do mistério e o coloca na mesa de análise, para a gente ver as causas e os efeitos. Certo. E para fazer essa análise, a gente precisa da ferramenta certa. E Tomás de Aquino nos dá exatamente isso. Uma definição que é precisa, que funciona quase como um bisturi filosófico para a gente poder entender o que está acontecendo. Olha só a definição dele. Um dito, ato ou desejo contrário à lei eterna. Parece simples, mas é genial na sua precisão. Repara que não é um sentimento vago de culpa, não. É algo concreto, uma palavra, uma ação ou até um desejo. E o que mede se isso é um pecado ou não? A lei eterna. E o que seria essa lei eterna? Pensa nela como se fosse o manual de instruções do universo, a lógica, a ordem racional que existe em tudo. Pecar, então, é basicamente agir contra esse manual, contra essa lógica fundamental das coisas. Então, vamos destrinchar isso. Para ser pecado, primeiro, tem que ser um ato voluntário. Ninguém peca por acidente, segundo Tomás. Segundo, e isso é fundamental, ele tem que contrariar a razão. É um ato irracional, no fundo. E por que isso importa? Porque para ele, a nossa razão é um reflexo da ordem divina. Então, quando a gente age contra a nossa própria razão, a gente está se desviando da lei de Deus. A razão é tipo, a nossa bússola interna, sabe? E o pecado é quando a gente olha para a bússola e decide ir na direção oposta. Tá, mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se a gente é racional, por que cargas d'água a gente agiria contra a própria razão? Que bug é esse no sistema? Bem, Tomás de Aquino vai direto na fonte, ele vai investigar as causas dessa disfunção. Basicamente, ele aponta para três causas internas. A primeira é a ignorância. É quando a gente erra porque simplesmente não sabe o que é o certo. Tipo, sei lá, ofender alguém de outra cultura sem querer por não conhecer os costumes. A segunda é a paixão. Aqui é quando uma emoção muito forte, tipo aquela raiva no trânsito, toma conta e bagunça nosso julgamento. E por último, a mais séria de todas, a malícia. É quando a pessoa sabe com todas as letras que aquilo é errado, mas a vontade dela vai lá e escolhe o mal mesmo assim. E essa análise da paixão é fascinante. Olha o que ele diz. O juízo da razão quase que se conforma com a inclinação da paixão. O que isso quer dizer? Que a emoção pode ser tão forte, tão avassaladora, que a nossa própria razão começa a trabalhar para ela. A razão começa a criar desculpas, a justificar o erro. De repente, aquilo que é ruim começa a parecer uma boa ideia. Ou seja, a paixão não desliga a nossa razão, não. Ela sequestra a razão, coopta ela para trabalhar a seu favor. É incrível, né? Certo. Agora, é claro que nem todo erro tem o mesmo peso, nem todo desvio da razão é igual. E aqui, Tomás de Aquino faz uma distinção super importante, que é a diferença entre o pecado mortal e o venial. E para explicar isso, ele usa uma analogia genial com saúde e doença. Essa ideia é o centro da questão para ele. O pecado não é só quebrar uma regra, como levar uma multa. Não. É como uma enfermidade da alma.
E do mesmo jeito que na medicina, um resfriado é bem diferente de uma doença terminal, no campo espiritual os erros também têm níveis de gravidade muito diferentes. E aqui a gente vê a comparação lado a lado. O pecado mortal, como o nome diz, é tipo uma doença fatal. Ele ataca e destrói o princípio que dá vida à alma, que para Tomás é a caridade, ou seja, o amor que nos conecta ao nosso fim último, a Deus. Ele nos tira completamente do nosso rumo. Já o pecado venial é como uma doença que tem cura. Ele não mata a caridade, mas causa uma desordem, enfraquece a saúde da alma. É um tropeço no caminho, mas não uma saída total da estrada. E tudo isso nos traz ao ponto principal. Porque para Tomás de Aquino, fazer toda essa análise da doença não é para a gente ficar deprimido, focado no problema. Muito pelo contrário. É o diagnóstico que a gente precisa para poder ir atrás da cura, para buscar saúde de verdade. É isso. Para ele, entender o que é o pecado que está dando errado nunca é o objetivo final. É só o ponto de partida. É o diagnóstico. O objetivo de verdade é buscar a virtude. A virtude é a saúde da alma. A partir do momento que a gente entende direitinho o que é um desvio da razão, a gente ganha clareza para buscar ativamente o contrário, o que está alinhado com a razão. A gente busca a cura. E o que é a virtude, afinal? Bem, para Tomás de Aquino, a definição é super prática. A virtude é um hábito bom. É isso. É treinar a alma para ter uma disposição firme, constante, de agir de acordo com a razão, de fazer o bem. Com o tempo, a virtude faz com que agir certo se torne algo natural, quase uma segunda natureza. E a gente termina com essa reflexão para levar para casa. Se toda essa análise do Tomás de Aquino estiver certa, se o pecado é, no fundo, um ato contra a nossa própria razão, um ato que nos enfraquece, então será que a virtude não seria a expressão mais alta da nossa própria inteligência? A busca pela virtude não seria então apenas uma questão moral, mas a busca por sermos mais plenamente, mais autenticamente humanos? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia.